Existe uma batalha acontecendo. E muita gente nem percebe, porque nem todo ataque vem de forma visível. Nem tudo chega como destruição imediata. Às vezes, o inimigo age em silêncio, no medo, na ansiedade, na distração e, principalmente, na falta de propósito. O medo paralisa pessoas todos os dias, faz elas acreditarem que não são boas o bastante, que nunca vão conseguir, que vão fracassar, e então nem tentam. A Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Agora presta atenção nisso. A ansiedade também destrói lentamente. A pessoa vive correndo, preocupada com o amanhã, pensando no futuro o tempo inteiro e nunca consegue viver o hoje. Jesus disse: Não andeis ansiosos pelo amanhã. Mateus capítulo 6. Agora entende isso. O homem moderno está distraído. Trocaram sonhos por horas de celular, propósito por entretenimento, silêncio por barulho constante e oração por reclamação. Nunca houve tanta distração e, ao mesmo tempo, nunca houve tanta gente vazia. Agora presta atenção nisso. Quando uma pessoa não sabe por que vive, qualquer coisa serve como distração. Tudo vira fuga, tudo vira anestesia, tudo vira tentativa de preencher um vazio interior. Mas nada resolve, porque o vazio da alma não se preenche com distrações. A Bíblia diz: Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Agora pensa nisso. Talvez o maior ataque dos nossos dias não seja físico. Talvez seja manter pessoas presas no automático. Acordam, trabalham, rolam a tela do celular, dormem e repetem tudo novamente, sem direção, sem propósito, sem consciência. E o mais perigoso é que muitos se acostumaram com isso. Mas Deus não chamou o homem para viver dormindo espiritualmente. A Bíblia diz: Desperta, tu que dormes. Efésios capítulo 5. Agora entende isso. O inimigo não precisa destruir alguém imediatamente. Basta manter a pessoa distraída, ansiosa, sem propósito e distante de Deus, porque o resto, a própria pessoa acaba fazendo sozinha. Mas ainda existe esperança. Ainda existe transformação. Quando o homem volta seus olhos para Deus, a mente começa a mudar. O coração começa a despertar. E aquilo que estava vazio começa finalmente a encontrar sentido. Depois de entender o problema, vem outra pergunta: como proteger a mente? Porque um computador sem proteção, mais cedo ou mais tarde, fica vulnerável. A mente humana também. Se você não cuida do que entra, certos pensamentos começam a dominar. O medo cresce, a ansiedade cresce, a distração ocupa espaço. E sem perceber, a pessoa vai ficando cansada por dentro. Hoje muita gente vive sobrecarregada. Informação demais, barulho demais, estímulo demais. O celular não para, a mente não descansa, e o silêncio virou algo raro. Talvez por isso tanta gente esteja perdida dentro de si mesma. A Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Existem coisas invisíveis afetando pessoas todos os dias. Comparação, pornografia, orgulho, ansiedade, vício em distração. Tudo isso entra aos poucos, e aquilo que entra repetidamente começa a moldar pensamentos, depois molda desejos, e então molda comportamento. Muitos trocaram propósito,
por entretenimento constante, sonhos por distrações rápidas, reflexão por excesso de estímulo. O problema é que uma mente cansada quase nunca consegue pensar profundamente. Por isso, tantas pessoas vivem no automático. Acordam, trabalham, pegam o celular, dormem e repetem tudo de novo, sem direção, sem perceber o tempo passando, sem notar o que está acontecendo dentro delas. Talvez esse seja um dos maiores perigos dos nossos dias. Uma vida distraída o suficiente para nunca parar e refletir. É aqui que entra a vigilância. Nem tudo o que entretém fortalece. Nem tudo o que parece leve faz bem para a alma. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Também existe algo importante: a renovação da mente. Romanos capítulo 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que pensamentos também precisam ser corrigidos, limpos, alinhados. Porque uma mente alimentada apenas por medo, comparação, prazer rápido e distração começa a adoecer lentamente. A oração ajuda a limpar o coração. A palavra corrige a direção. O Espírito Santo alerta e a consciência começa a despertar novamente. A vida também se parece com uma estrada. O quanto mais você caminha, mais aprende. Mas existem buracos pelo caminho, feridas, traumas, erros, decepções. Alguns quase fazem pessoas desistirem. Mesmo assim, a estrada ensina a amadurecer, ensina a continuar. E existem dores que só Deus consegue restaurar. A vida também lembra um instrumento musical. No começo, muita coisa sai errada. Você erra, corrige, tenta novamente e aos poucos melhora. Ninguém toca perfeitamente no início e ninguém aprende a viver perfeitamente também. Quem cresce é quem aceita corrigir os próprios erros e continua aprendendo. Muita gente quer mudança, mas não quer parar para refletir, não quer olhar para dentro, não quer reconhecer os próprios padrões. Por isso continuam presos nos mesmos ciclos. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Transformação não acontece de uma vez. Ela acontece no caminho, aqui na vigilância, na prática, na consciência. E quando a mente começa a ser protegida, algo muda. O medo perde força, a ansiedade diminui, o vazio começa a perder espaço. E aos poucos, a pessoa volta a encontrar direção. Existe uma verdade silenciosa acontecendo dentro de todo ser humano. Todos os dias, sementes estão sendo plantadas na nossa mente. Algumas são boas, outras são ruins. Mas existe uma coisa importante nisso tudo. Mas nem toda semente é ruim por natureza. Muitas vezes, o problema está na direção que damos para ela. Porque Deus criou o ser humano com emoções, desejos, vontades, criatividade, prazer, amor e imaginação. Tudo isso faz parte do homem. O problema começa quando essas coisas saem da direção correta. Percebi isso observando minha própria vida. Muitas vezes estamos alimentando coisas sem perceber. E depois perguntamos: por que minha mente está assim? Por que continuo preso nisso? Por que certos desejos me controlam? Mas talvez a pergunta mais profunda seja: o que estou deixando entrar dentro de mim? Porque aquilo que entra, permanece. E aquilo que é alimentado, cresce. Jesus disse em Mateus capítulo 5, que aquele que olha com intenção impura já adulterou no coração. Durante muito tempo,
eu não entendia isso profundamente. Até perceber algo importante. O desejo dentro do casamento não é ruim. O amor pela esposa, a entrega, a fidelidade. Tudo isso pode ser uma semente boa. O problema começa quando o homem espalha aquilo sem direção, quando entrega os olhos, a mente e o coração para qualquer estímulo. Então, aquela semente começa a crescer no lugar errado. E isso não acontece apenas nos relacionamentos. Toda a área da vida funciona assim. Dinheiro pode ajudar ou dominar. A internet pode ensinar ou destruir. A música pode aproximar de Deus ou alimentar a escuridão. As palavras podem curar ou ferir. O prazer pode fortalecer ou escravizar. Tudo depende da direção. Porque dentro da mente humana existe uma disputa acontecendo todos os dias. E aquilo que você alimenta começa a ganhar força. Se alguém alimenta orgulho, fantasia, raiva, vício, ego, essas coisas começam a dominar seus pensamentos. Mas quando alguém alimenta verdade, domínio próprio, consciência, presença de Deus, isso também cresce. Talvez seja por isso que existe tanta guerra pela atenção humana. Redes sociais, vídeos curtos, pornografia, excesso de estímulo, tudo tentando plantar sementes dentro da mente das pessoas. Porque quem governa aquilo que entra na sua mente começa a influenciar sua direção. E foi aí que comecei a entender outra coisa. A libertação da mente não significa destruir tudo aquilo que existe dentro do ser humano. Significa aprender a direcionar corretamente aquilo que foi colocado dentro dele. Porque nem toda semente é ruim, mas toda semente precisa de direção. E, acima de tudo, precisa passar por um filtro. Esse filtro é Deus. Se não é apenas, eu gosto disso, isso me faz sentir bem, todo mundo faz. A pergunta correta é, Deus aprova isso? Porque quando Deus deixa de ser o filtro, qualquer coisa começa a parecer normal. E aos poucos, a mente perde discernimento. É assim que muitas pessoas vão se afastando lentamente, não de uma vez, mas aos poucos. Uma escolha, um hábito, um pensamento alimentado repetidamente, até aquilo criar raízes. E a Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque o coração também funciona como um solo, e toda semente lançada nele, mais cedo ou mais tarde, produz fruto. Existe outro problema nisso tudo. Muitas pessoas vivem sem proteção mental. Um computador sem antivírus, sem firewall, sem proteção. Mais cedo ou mais tarde será contaminado. A mente humana também. Mas se você não vigia o que entra pelos olhos, pelos ouvidos, pelos pensamentos, certas coisas começam a dominar silenciosamente. Hoje existe excesso de informação, excesso de comparação, excesso de distração. A mente nunca para. O silêncio desapareceu. E muita gente já não consegue mais ficar sozinha consigo mesma. Talvez porque no silêncio, a pessoa encontra aquilo que tentou esconder durante muito tempo. O medo também atua assim. A ansiedade também. A distração também. Tudo isso vai ocupando espaço dentro da mente, até a pessoa começar a viver no automático. Acorda, trabalha, olha o celular, dorme e repete tudo novamente, sem perceber o tempo passando, sem perceber o coração adoecendo, sem perceber as sementes crescendo dentro dela. Por isso, a vigilância é tão importante. Nem tudo aquilo que entretém fortalece, nem tudo aquilo que parece leve faz bem para a alma.
Existe uma direção correta, e essa direção não vem apenas da emoção humana, porque o coração do homem também pode enganar. Direção é alinhamento, é perguntar: isso está me aproximando daquilo que Deus quer formar em mim? Porque existem caminhos que parecem bons no começo, mas destroem aos poucos. A vida também se parece com uma estrada. Quanto mais caminhamos, mais aprendemos. Mas existem buracos, feridas, traumas, quedas, decepções. Alguns desses buracos quase quebram pessoas. E, mesmo assim, a estrada também ensina. Ensina maturidade, ensina vigilância, ensina resistência. E existem feridas que somente Deus consegue restaurar completamente. A vida também lembra um instrumento musical. Ninguém toca perfeitamente no começo. Primeiro vêm os erros, depois os ajustes, depois a prática. Até surgir equilíbrio. Quem cresce não é quem nunca erra, mas quem corrige, aprende e continua. Talvez seja isso que muita gente ainda não percebeu. Transformação não acontece apenas ouvindo, nem apenas sentindo. Ela acontece quando o homem começa a observar aquilo que cultiva dentro de si diariamente. Porque no fim, a árvore da nossa vida será formada pelas sementes que escolhemos alimentar. Porque toda semente precisa de direção. Mas existe algo que muitas pessoas não percebem. Uma semente ruim raramente começa ruim. Na maioria das vezes, ela começou pequena, sem aparência de perigo. O problema começa quando aquilo passa a ser alimentado constantemente. Um pensamento repetido, uma fantasia alimentada, um desejo sem vigilância, uma emoção sem direção. E aos poucos, aquilo começa a crescer. É assim que muitas coisas dominam a mente humana. Quase nunca acontece de uma vez. Primeiro vem o contato, depois a repetição, depois o apego, depois o hábito, até aquilo começar a controlar a pessoa. Por isso, existem sementes que pareciam inofensivas, mas acabaram criando raízes profundas. E talvez esse seja um dos maiores perigos, porque muita gente só percebe quando já está presa. Mas existe outro lado disso tudo. Uma semente ruim também pode mudar de direção. Porque Deus não transforma apenas comportamento. Ele também transforma o coração. Aquilo que antes alimentava destruição pode começar a produzir vida. Quando existe consciência, arrependimento e uma nova direção. É por isso que renovação da mente é tão importante. Porque pensamentos alimentados diariamente criam caminhos dentro da pessoa. E aquilo que você pratica repetidamente começa a moldar quem você se torna. Por isso, comportamento importa. Existem comportamentos que protegem. E existe consciência que preserva. Pequenas escolhas diárias também protegem a mente. Aquilo que você decide assistir, deixa aquilo que você ouve constantemente, as conversas que alimenta, os ambientes que frequenta, tudo isso planta sementes. E toda semente, mais cedo ou mais tarde, produz fruto. Talvez seja por isso que tanta gente vive cansada mentalmente, porque alimenta coisas que estão destruindo sua paz sem perceber. Hoje existe uma guerra silenciosa pela atenção humana. Tudo tenta capturar os olhos, a mente, o foco. Porque quem controla sua atenção começa a influenciar sua direção. Por isso, vigilância não é exagero, é proteção. Nem tudo aquilo que parece leve faz bem para a alma. Nem tudo aquilo que entretém fortalece. E talvez maturidade espiritual seja exatamente isso. Aprender a perceber
o que está crescendo dentro de nós. Porque algumas sementes produzem vazio, outras produzem vício, outras produzem orgulho. Mas existem sementes que produzem domínio próprio, na sabedoria, na paz, presença de Deus. E tudo começa naquilo que decidimos cultivar diariamente. Mas então surge outra pergunta. Como viver corretamente em meio a tudo isso? Porque não basta apenas identificar sementes ruins. Também é preciso aprender a proteger aquilo que está dentro de nós. E talvez seja aqui que muita gente se perde. Porque algumas pessoas tentam mudar apenas pela força de vontade. Mas continuam alimentando as mesmas coisas diariamente. E aos poucos, acabam voltando para os mesmos ciclos. Por isso, vigilância é tão importante. A mente humana precisa de proteção. Um computador sem antivírus, mais cedo ou mais tarde, acaba contaminado. A mente também. Se não existe filtro, qualquer coisa entra. Qualquer ideia domina. Qualquer influência cria espaço. E foi por isso que comecei a perceber algo importante. O filtro não é apenas opinião humana. O filtro é Deus. Porque muitas coisas parecem normais aos olhos humanos, mas lentamente destroem a mente. Por isso, a pergunta correta não é apenas "eu quero isso", mas "isso está na direção que Deus quer para mim?" Porque direção muda tudo. A mesma internet pode ensinar ou destruir. A mesma música pode trazer paz ou alimentar escuridão. O mesmo desejo pode fortalecer um casamento ou escravizar uma mente. Tudo depende da direção. E talvez maturidade espiritual seja exatamente isso. Aprender a discernir aquilo que fortalece e aquilo que enfraquece silenciosamente. A Bíblia diz: "Tudo me é lícito, mas nem tudo convém." Nem tudo que prende nossa atenção merece espaço dentro da mente. Nem tudo que gera prazer gera vida. Hoje existe uma guerra pela atenção humana. As pessoas quase nunca ficam em silêncio. A mente vive cheia de vídeos, barulho, informação, comparação. E talvez por isso muitos já não conseguem ouvir a própria consciência. Porque o excesso de distração também enfraquece a percepção espiritual. E então entendi outra coisa. Existem comportamentos que protegem, e existe consciência que preserva. Pequenas decisões diárias também moldam a mente. Aquilo que você escolhe ouvir, aquilo que escolhe assistir, aquilo que escolhe alimentar. Tudo isso constrói direção. A transformação verdadeira não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, na prática diária, na vigilância, na correção. A vida também se parece com uma estrada. Existem buracos, erros, quedas, momentos difíceis, mas a estrada também ensina. Ensina maturidade, ensina discernimento, ensina resistência. E alguns buracos somente Deus consegue restaurar completamente. A vida também lembra um instrumento musical. Ninguém toca perfeitamente no começo. Primeiro vem os erros, depois os ajustes, mas depois a prática. Até surgir equilíbrio. Quem cresce não é quem nunca falha, mas quem aprende, corrige e continua caminhando. Talvez seja isso que muita gente ainda não percebeu. Transformação não é perfeição instantânea. É direção. Porque quando a direção muda, a mente começa a mudar. Os hábitos começam a mudar. E aos poucos, a própria vida começa a produzir frutos diferentes. E talvez o maior erro de muitas pessoas seja tentar mudar apenas o fruto, sem tratar a raiz. Porque muita gente luta contra a ansiedade, mas continua alimentando pensamentos que adoecem a mente.
luta contra o vazio, mas continua tentando preencher a alma com distrações. Luta contra o medo, mas alimenta a comparação todos os dias. O problema é que nenhuma árvore muda, se a raiz continuar a mesma. Por isso Jesus falava tanto sobre o coração, porque é dentro dele que as sementes criam raízes. E foi aí que comecei a entender algo importante. Aquilo que domina a atenção de uma pessoa começa lentamente a dominar sua direção. Por isso hoje existe tanta disputa pelos olhos, pela mente, pelo foco, pela atenção humana, porque a atenção é alimento, e aquilo que recebe alimento constantemente cresce. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem cansadas, mesmo sem esforço físico. A mente nunca descansa, e o coração nunca desacelera. Sempre existe mais um vídeo, mais uma distração, mais um estímulo. E no meio desse excesso, muita gente perdeu a capacidade de permanecer em silêncio. Mas o silêncio revela coisas, revela feridas, revela pensamentos escondidos, revela aquilo que tentamos sufocar com distrações. Talvez por isso tantas pessoas fogem dele. Só que existe uma diferença entre fugir da dor e tratar a dor. Porque aquilo que não é tratado continua crescendo escondido. E algumas sementes ruins crescem exatamente assim, em silêncio, sem chamar atenção no começo, até criarem raízes profundas. Mas a transformação também acontece silenciosamente. Uma pequena mudança diária também cria raízes, um novo hábito, uma nova direção, uma mente mais vigilante, uma consciência mais desperta. Tudo isso começa pequeno e aos poucos vai fortalecendo a pessoa por dentro. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, porque existe uma diferença entre viver e apenas seguir o fluxo de todo mundo. Hoje, muitas pessoas vivem sendo guiadas apenas por impulso, prazer rápido, emoção rápida, recompensa rápida, mas quase ninguém pergunta: isso está fortalecendo minha mente ou me enfraquecendo aos poucos? Talvez maturidade espiritual seja exatamente isso. Aprender a perceber aquilo que está moldando você diariamente. E porque no final, a mente se torna parecida com aquilo que ela mais alimenta. E quando Deus volta a ocupar o centro, algo começa a mudar. O vazio começa a perder força. O excesso começa a perder espaço. A mente começa a encontrar clareza. E aquilo que antes dominava já não controla da mesma forma. Porque direção muda crescimento. E crescimento muda frutos. Talvez, por isso, a verdadeira transformação não comece do lado de fora, mas dentro da mente, do coração e das sementes que escolhemos cultivar todos os dias. Mas depois de entender tudo isso, surge a pergunta mais importante: como reconstruir a mente? Porque denunciar o problema, qualquer um consegue. Mas mostrar o caminho da transformação é outra coisa. Muita gente já percebeu que está cansada, ansiosa, distraída, presa em ciclos. Mas poucas sabem como sair disso. E talvez a mudança comece exatamente aqui, a renovação da mente. Porque pensamentos alimentados diariamente também criam caminhos dentro de nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso significa que a mente precisa ser alimentada corretamente. Silêncio, reflexão, vigilância, palavra, pensamentos saudáveis. Porque uma mente alimentada apenas por medo, comparação, prazer rápido e distração
começa a adoecer lentamente. E outra coisa importante é o filtro espiritual. Hoje muita gente vive sem filtro. Qualquer conteúdo entra, qualquer ideia domina, qualquer influência cria espaço. Mas quando Deus se torna o filtro, a direção muda. A pergunta deixa de ser: eu quero isso? E passa a ser: Deus aprova isso? Porque nem tudo aquilo que parece normal faz bem para a alma. Também existe o cultivo correto. Sementes ruins crescem quando são alimentadas. Mas sementes boas também precisam ser cultivadas. Verdade, domínio próprio, presença de Deus, bons hábitos, propósito. Tudo isso fortalece a mente silenciosamente. Por isso, vigilância é tão importante. A queda raramente começa grande. Normalmente começa pequena. Um hábito repetido, um pensamento alimentado, uma distração constante, até aquilo ganhar espaço dentro da pessoa. Por isso Jesus disse: vigiai, porque vigilância protege. A outra parte importante da transformação é a cura interior. Muita gente tenta mudar o comportamento, mas nunca tratou as feridas, traumas, dores escondidas, vazio, culpa. Feridas também influenciam sementes, e aquilo que não é tratado continua crescendo em silêncio. Por isso oração importa, perdão importa, confronto interior importa. A presença de Deus também cura partes que ninguém consegue enxergar. E então surge outra pergunta: e como saber se estou na direção certa? Talvez a resposta seja mais simples do que parece. Direção é alinhamento. Não é apenas o que eu quero, mas para onde isso está me levando. Porque existem caminhos que parecem bons no começo, mas destroem aos poucos. Também é preciso entender outra coisa. Transformação não acontece instantaneamente. Ela acontece no processo. A vida é como uma estrada. Existem erros, buracos, quedas, mas a caminhada também ensina. Ensina maturidade, ensina discernimento, ensina resistência. A vida também lembra um instrumento musical. Ninguém toca perfeitamente no começo. Primeiro vêm os erros, depois os ajustes, depois a prática, até surgir equilíbrio. Quem cresce não é quem nunca falha, mas quem aprende, corrige e continua caminhando. Talvez por isso consciência seja tão importante. Muita gente está dormindo espiritualmente, repetindo padrões sem perceber. Hábitos, vícios, distrações, sementes. Mas quando a consciência desperta, a pessoa começa a perceber aquilo que está moldando sua vida. Outra coisa importante é o ambiente. Pessoas influenciam, conteúdos influenciam, conversas influenciam, músicas influenciam, ambientes plantam sementes o tempo inteiro. Por isso, proteger a mente também significa proteger aquilo que cerca você diariamente. E talvez um dos maiores desafios dos nossos dias seja recuperar domínio sobre a atenção. Porque existe excesso de estímulo, excesso de distração, excesso de dopamina. E aquilo que controla sua atenção começa lentamente a controlar sua direção. Por isso tanta gente vive cansada mentalmente. A mente nunca descansa. O coração nunca desacelera. Mas existe algo que nenhuma distração consegue substituir: a presença de Deus. Porque existem vazios que entretenimento nenhum consegue preencher. Existem dores que prazer nenhum consegue curar. E existe uma paz que só aparece quando a mente volta para a direção correta. Talvez seja isso que muita gente ainda não percebeu. A transformação verdadeira não começa do lado de fora. Ela começa dentro da mente, dentro do coração.
e nas sementes que escolhemos cultivar diariamente. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de muitas pessoas. Uma batalha contra pensamentos, contra lembranças, contra vozes internas que repetem diariamente: você não consegue, você nunca vai mudar, você não é bom o bastante. E o mais perigoso é que depois de um tempo, a pessoa começa a acreditar nisso. Começa a construir a própria identidade em cima das feridas, dos fracassos, dos medos, das quedas. Mas existe algo importante que muita gente esqueceu. Nem toda voz dentro da mente fala a verdade. Porque existem pensamentos que acusam, pensamentos que diminuem, pensamentos que destroem silenciosamente. Aí hoje muita gente vive tentando encontrar valor em coisas externas. Aprovação, dinheiro, prazer, aparência, status. Mas nada disso consegue preencher completamente o vazio da identidade humana. Porque o homem foi criado para encontrar direção em algo maior do que ele mesmo. Talvez por isso tantas pessoas estejam cansadas. Elas não sabem mais quem realmente são. E quando alguém perde a própria identidade, qualquer voz começa a controlar sua direção. Foi aí que comecei a entender algo importante. Existe diferença entre aquilo que sentimos e aquilo que é verdade. Muitas vezes alguém se sente fraco, mas isso não significa que está abandonado. Muitas vezes alguém se sente sozinho, mas isso não significa que realmente está sozinho. Muitas vezes alguém se sente sem valor, mas isso não define quem ela é. Porque sentimentos mudam, pensamentos oscilam, emoções falham, mas a verdade continua existindo mesmo quando a mente está confusa. E talvez uma das maiores guerras espirituais dos nossos dias seja exatamente essa, a disputa pela identidade humana. Porque quando uma pessoa esquece quem é, ela começa a procurar valor em qualquer lugar. E então surgem os excessos, os vícios, as distrações, a necessidade constante de aprovação. Tudo tentando preencher algo interno. Mas existe um vazio que nenhuma distração consegue preencher. Existe uma segurança que nenhum prazer consegue produzir. E existe uma identidade que não depende da opinião das pessoas. Por isso, renovação da mente é tão importante. Porque a transformação começa quando o homem para de acreditar apenas nas vozes da própria insegurança e começa a alinhar sua mente com aquilo que Deus diz. Talvez seja isso que muita gente ainda não percebeu. A verdadeira liberdade não começa quando tudo ao redor muda. E ela começa quando a mente deixa de ser governada pela mentira e volta a caminhar na verdade. Porque uma mente sem direção se perde facilmente. Mas quando Deus volta a ocupar o centro, a pessoa começa lentamente a lembrar quem realmente é. Talvez um dos maiores problemas dos nossos dias seja o excesso de vozes. Nunca existiu tanta informação, tanta opinião, tanto barulho, tanta distração. A mente humana quase nunca descansa. Existe sempre alguém falando. E a internet fala, o medo fala, a ansiedade fala, a comparação fala, os traumas falam. As inseguranças falam, e depois de um tempo, a pessoa já não consegue distinguir aquilo que é verdade, daquilo que apenas produz confusão. Talvez por isso tantas pessoas estejam mentalmente cansadas, porque viver ouvindo muitas vozes ao mesmo tempo também desgasta a alma. E foi aí que comecei a perceber algo importante. Nem toda voz merece espaço dentro da mente. Algumas vozes acusam, outras manipulam,
outras alimentam medo, outras apenas distraem. E quanto mais barulho existe dentro da mente, mais difícil se torna perceber direção. Hoje muita gente vive perdida exatamente por isso. Nunca para, nunca silencia, nunca reflete profundamente. Está sempre consumindo alguma coisa, sempre preenchendo a mente com estímulos. Mas existe uma diferença entre informação e direção. Porque excesso de informação não significa clareza. Às vezes significa apenas confusão. Talvez por isso o silêncio seja tão importante, porque algumas coisas só podem ser percebidas quando o barulho diminui. O silêncio revela pensamentos, revela feridas, revela intenções, revela aquilo que realmente está governando a mente. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas têm medo de ficar sozinhas consigo mesmas. Porque no silêncio, as máscaras começam a cair. E então surge outra pergunta importante. Do qual voz realmente está guiando minha vida? Porque aquilo que governa sua mente também começa a governar sua direção. Existe uma voz que alimenta medo, outra que alimenta orgulho, outra que alimenta comparação, outra que alimenta culpa. Mas também existe uma voz que produz direção, sabedoria, discernimento, paz. E talvez maturidade espiritual seja exatamente isso. Aprender a discernir quais vozes aproximam você da verdade e quais vozes afastam você dela lentamente. Porque quando a mente vive cheia de ruído, qualquer direção parece correta. Mas quando o homem aprende a silenciar o excesso, ele começa a perceber aquilo que realmente precisa ser ouvido. Talvez por isso tanta transformação comece no silêncio. Porque é nele que muitas pessoas finalmente conseguem enxergar aquilo que estava escondido dentro delas o tempo inteiro. E talvez no fim, a maior batalha da vida humana não aconteça do lado de fora, mas dentro da mente, dentro do coração, dentro das sementes que escolhemos alimentar diariamente. Porque existem vozes tentando nos direcionar o tempo inteiro. Medo, ansiedade, orgulho, prazer, distração, comparação, tudo tentando assumir o controle da direção humana. E talvez o maior perigo não seja cair de uma vez, mas se afastar lentamente, no automático, sem perceber. Uma pequena escolha, um hábito repetido, uma distração alimentada diariamente, até aquilo criar raízes. Mas existe algo importante nisso tudo. A mente humana não foi criada para viver perdida, nem para viver escravizada pelo medo, nem para ser governada por qualquer voz. Por isso, vigilância é tão importante, porque existem comportamentos que protegem, e existe consciência que preserva. Talvez maturidade espiritual seja exatamente isso. Aprender a observar aquilo que está crescendo dentro de nós. Perceber quais sementes produzem vida e quais produzem destruição silenciosamente. Porque a mesma mente que pode adoecer também pode ser renovada. A mesma vida que perdeu direção também pode encontrar propósito novamente. E talvez seja aqui que muita gente ainda não entendeu algo profundo. Dentro de todo ser humano existe uma batalha constante, como um capitão tentando conduzir soldados em meio ao caos. Mas os soldados são os impulsos, as emoções, os desejos, os pensamentos, os hábitos, e quando não existe direção, cada um corre para um lado diferente. Mas quando existe consciência, vigilância e direção correta, algo começa a mudar. Os soldados começam a se alinhar, e o capitão volta a enxergar o caminho. Mesmo assim, o capitão sozinho também se perde.
se não tiver uma bússola. E talvez seja exatamente aí que muitas pessoas falharam. Tentaram vencer a batalha apenas pela própria força, mas esqueceram do filtro. Esqueceram da direção. Esqueceram de Deus. Porque quando Deus deixa de ocupar o centro, qualquer voz começa a parecer verdade. Qualquer caminho parece correto. Mas quando Deus volta a ser o filtro, a mente começa a discernir novamente. E aquilo que antes dominava começa lentamente a perder força. Talvez a verdadeira transformação não seja destruir quem você é, mas aprender a direcionar corretamente aquilo que existe dentro de você. Porque nem toda semente é ruim, mas toda semente precisa de direção. E talvez, no fim, a árvore da nossa vida seja formada exatamente por isso. Pelas vozes que escolhemos ouvir, pelas sementes que escolhemos cultivar e pela direção que decidimos seguir. Talvez seja exatamente assim que muitas pessoas vão sendo destruídas aos poucos, no medo, na ansiedade, na preguiça e principalmente na falta de propósito, porque o medo faz pessoas acreditarem que não são boas o bastante, que vão fracassar, e então nem sequer tentam. A ansiedade faz pessoas correrem sem saber para onde, vivem preocupadas com o amanhã e nunca conseguem viver o hoje. Depois vêm as distrações, sonhos trocados por horas de celular, metas trocadas por distrações e oração trocada por reclamação. Talvez o mais perigoso nisso tudo seja a falta de propósito. Porque quando o ser humano não sabe por que vive, qualquer coisa serve como distração. Tudo vira fuga, tudo vira anestesia, tudo vira um disfarce para o vazio. E então a pessoa começa a viver no automático. Acorda, trabalha, consome distrações, dorme e repete tudo novamente, sem perceber o tempo passando, sem perceber aquilo que está crescendo dentro dela. Talvez o problema nunca tenha sido apenas destruição imediata, mas um afastamento lento, silencioso, quase imperceptível, até a pessoa começar a duvidar de si mesma, perder direção e se afastar de Deus. Porque quando a mente perde propósito, qualquer caminho parece suficiente. E talvez seja exatamente assim que tantas pessoas vão se perdendo sem perceber. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa renovar a mente e encontrar direção novamente. Porque talvez exista mais gente lutando em silêncio do que imaginamos.